Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos. Eu fui convidada hoje para trazer uma mensagem, uma breve mensagem, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida de José, né, José do Egito, começando aqui pelos versículos do capítulo 45, Gênesis 45, diz assim, versículo 5: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irireis convosco mesmo, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos há fome na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar-vos uma posteridade na terra e para salvar as nossas vidas com grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus, e ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa e governador sobre a terra do Egito. Amém? Queridos, a gente sabe que José não teve uma vida muito fácil, né? Foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, por realmente um momento de maldade dos seus irmãos. Mas o que eu queria deixar claro aqui, que às vezes uma maldade que alguém faz para você, ela acha que está fazendo mal para você, mas no fim ela está até te fazendo bem, tá? Porque o Senhor, ele é especialista em reverter maldições em bênçãos nas nossas vidas, amém? E José, queridos, eu gostaria de... Estou compartilhando esses versículos porque José era um cara que ele tinha uma inteligência aguçada, ele tinha muito temor de Deus, não cedeu quando ele foi tentado, sabe, lá pela mulher do Potifar, lá do chefe dele. Ele não se rendeu aos encantos dela, e imagino eu que deveria ser uma mulher muito bela, muito bonita, mas mesmo assim ele não desonrou ao Senhor, ele honrou, ele manteve-se firme, sabe, foi para a prisão por conta de uma coisa que ele nem mesmo fez, mas em nenhum momento a gente lê aqui dentro da palavra ele murmurando, ele questionando, ele indagando ao Senhor, né? Muito pelo contrário, ele continuou honrando Deus lá dentro da prisão, inclusive ganhou a simpatia do carcereiro, sabe? Então, assim, José é um cara que ele tinha tudo para ser revoltado, para ser uma pessoa com uma mente deturpada, com um caráter deformado, mas ele honrou a criação do seu pai, né, que era um homem que acreditava no Deus dos seus pais, e manteve-se firme, manteve-se fiel aos seus princípios, aos seus preceitos, não se vendeu em nenhum momento. Então, o que eu queria dizer aqui para mim e para você é que às vezes é na aflição, é nos momentos difíceis, é no momento que a gente está ali de uma forma simbólica, como na de José, numa prisão, que o Senhor, ele nos molda para que nós venhamos ter um caráter, ter uma capacidade de passar pela adversidade e sair daquilo ali com êxito, com vitória. José, depois de toda essa prova da prisão, ele foi um cara que foi convidado novamente para ser praticamente, queridos, ele só não mandava no faraó, mas abaixo de faraó todos eram subordinados a eles. Então Deus reverteu essa maldição numa bênção muito grande na vida de José, né? A inveja dos seus irmãos ele transformou em algo muito tremendo. Ele foi o cara que salvou todo o remanescente de Israel, porque depois que ele foi, que é aqui como a gente vê, né, que ele já está nesses versículos aqui falando com seus irmãos, revelando a sua identidade aos seus irmãos, né? Ele foi um cara que ele não foi altivo, ele não foi soberbo, ele simplesmente perdoou os seus irmãos, perdoou, porque ele entendia que Deus tinha um propósito em tudo isso, e através disso na vida dele, para salvar o remanescente de Israel, que no caso hoje somos você, né? Somos homens e mulheres que buscamos ao Senhor, somos filhos do Senhor, somos irmãos do Senhor Jesus, né? Nós somos o remanescente. E ele
posteriormente, né, lá em Êxodo a gente vai ver a quantidade de israelitas, de hebreus que saem lá do Egito através da libertação, né, pela vida de Moisés. Então, assim, quanto que Deus multiplicou esse povo no Egito? Tudo por quê? Por conta da vida de José. Porque se não fosse José chamá-los para entrar no Egito, né, para habitar com eles lá, por ordem até mesmo do próprio faraó, para que os israelitas viessem habitar na terra de Gósen, né? O que teria sido do povo de Israel, queridos? O que teria sido dos hebreus, né? Provavelmente o Senhor teria um outro caminho, mas Deus, ele é especialista. Deus, ele não dorme, Deus, ele não deixa de olhar para nós, o Senhor, ele não deixa de ver o que tem acontecido nas nossas vidas, né? Nada ficou oculto aos olhos do Senhor, absolutamente nada. O Senhor está vendo tudo pelo quanto nós estamos passando, todas as dificuldades, as nossas limitações, os nossos problemas. Mas eu creio que, como diz lá em Provérbios, há um propósito determinado para cada coisa embaixo dos céus, aliás, Eclesiastes, irmãos. Então, assim, não deixe de crer, não deixe de honrar o Senhor, de ter fé no Senhor, fé nas coisas as quais, as promessas as quais o Senhor faz a você. Muitas vezes o Senhor usa os seus profetas, usa a sua palavra para falar conosco, que é a maior manual para as nossas vidas. Mas muitas vezes, querido, nós estamos tão engajados, tão absorvidos e absortos em problemas, em situações e circunstâncias que nós deixamos de buscar a palavra do Senhor, deixamos de ouvir a voz do Senhor e seguimos os nossos próprios caminhos, fazemos as nossas próprias escolhas. E eu vejo aqui que José, ele foi um cara que ele escolheu honrar a Deus, ele escolheu se manter fiel a Deus, ele escolheu se manter honesto, se manter íntegro, se manter incorruptível diante da presença do Senhor. Ele poderia ter se corrompido por muito pouco, mas ele manteve a fidelidade. Amém? E Deus confiou essa missão a ele, por quê? Porque sabia que ele tinha um coração voltado para o Senhor. Havia uma maturidade no coração de José, sabe? Havia essa maturidade. Ele perdoou os irmãos. Aqui a gente vê que ele fala para que os irmãos não briguem, para que os irmãos não venham discutir entre si, porque poderia haver nessa discussão, ou como a gente sabe que o trabalho do inimigo é o acusador, um ficar acusando ao outro, porque durante a venda de José a gente sabe que houve, além deles terem uma inveja, por ele ser um dos filhos mais queridos de Jacó, né, juntamente com Benjamim, a gente sabe que ninguém aceitou a questão dele falar que os outros se dobrariam diante dele, né? O chamaram de o sonhador, enfim. E apesar da história inicial seria tirar a vida dele, Deus preservou e ele foi vendido como escravo. Eu acho que, eu não sei, de repente eu ou você que está ouvindo essa mensagem, não teríamos maturidade para estar frente a frente com esses irmãos, sem mágoa, sem ressentimentos, sem discussões, né, sem indagações, questionamentos, mas a fidelidade dele com Deus era grande, que ele sabia que foi um propósito para o qual o Senhor usou, né, ele para transformar a vida de pessoas que estariam passando fome nesses 7 anos em um lugar menos, essa fome, uma coisa menos agressiva, né? Amém, queridos? E aqui também gostaria de dizer, né, que a gente possa entender que nós somos chamados para um propósito, né? E qual é o propósito do Senhor na nossa vida? Qual é o chamado que eu e você temos como José do Egito hoje, nós, né? Qual é a missão das nossas vidas nessa terra? Primeiro, que nós somos criados para honrar e adorar o nome do Senhor, né? E segundo, que nós fomos chamados para propagar o reino do Senhor, propagar o evangelho. E aqui a gente, como eu já falei, a gente viu que José ele foi chamado para preservar o remanescente. E qual é esse remanescente hoje em dia? Somos nós, são as almas, são as pessoas que precisam de Jesus em suas vidas, né? A gente sabe que a história de Israel, a gente sabe quantos filhos Jacó teve, e desses filhos todas as tribos foram formadas, né? Então, queridos, Jesus veio através de um propósito. E esse propósito não é só para a minha vida ou para a sua vida, é para muitas vidas.
Só que muitas vezes nós deixamos de cumprir a nossa missão aqui na Terra, porque achamos que não temos um chamado evangelístico, mas todos nós temos um chamado evangelístico nas nossas vidas. Todos nós podemos abrir os nossos lábios e falar do amor de Jesus, de falar do quanto Jesus é importante, de falar sobre o sacrifício de Jesus naquela cruz para nos salvar. Amém? Então, que eu e você possamos, assim como José, ter essa fidelidade, parar de olhar para as nossas próprias mazelas, para as nossas próprias feridas, para as nossas próprias limitações, e possamos focar no algo que é Jesus, possamos verdadeiramente nos dispor a cumprir a vontade do Senhor na face da terra. Amém? Porque a partir do momento que nós nos posicionamos, a partir do momento que nós verdadeiramente entendemos que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, nada pode impedir o teu trabalhar sobre nossas vidas, sobre a vida das pessoas as quais nós amamos. Nada pode impedir o trabalhar de Deus sobre a vida daqueles que buscam a sua face, né? Então, que você possa ter uma maturidade espiritual na sua vida, ter um crescimento espiritual, se deixar ser usado pelo Senhor. Sabemos aqui que vamos passar por aflições, como José passou, foi para a prisão, foi vendido, foi um escravo, mas Deus o honrou e ele se tornou o Senhor do Egito. Eu não sei qual a situação nem a circunstância que você está passando na sua vida, quais são os problemas, quais são as arapucas que alguém tem armado para você, qual é a cova que alguém tem preparado para ti. Queridos, nada disso importa, sabe? Que eu e você venhamos buscar verdadeiramente a face do Senhor. É normal a gente se revoltar, é normal a gente ficar irado, a gente ficar chateado, a gente ficar, sei lá, tantas coisas. Por quê? Porque a gente é carne, a gente é ser humano, a gente é feito de carne, a gente é feito de osso. Mas nós temos algo que muitas pessoas não têm, que é o quê? É Jesus nas nossas vidas. E quando nós temos Jesus, nada disso importa, querido, nada disso faz sentido você se preocupar se tem alguém falando de você, se tem alguém se levantando contra você, seja um ímpio, seja um servo do Senhor, enfim. Não importa, porque a partir do momento que alguém fala de nós, isso está diante do Senhor. Então nós devemos continuar caminhando, continuar vivendo as nossas vidas. Nós devemos continuar fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou e honrando o nome dele, e ele nos honrará no tempo certo, na hora certa. Aqui eu penso que José, devido ao tamanho poder que ele tinha em suas mãos, ele poderia ter até mesmo ido lá na terra do pai dele e ter se vingado dos irmãos. Ele poderia, ele tinha um poder aqui, ele poderia ir lá, né, matar todo mundo, ele poderia, porque ele já era um senhor aqui no Egito, né? Ele teve esse êxito, ele tinha uma posição. Mas em nenhum momento ele pensou nisso, queridos. Ele pensou em apenas honrar o Senhor e buscar a face do Senhor e estar ali para a qual ele foi chamado, que era fazer o quê? Não permitir que as pessoas passassem fome, que as pessoas ficassem na miséria e que todos fossem mortos por conta da fome, né? Deus o usou para uma estratégia. E muitas vezes nós não temos essa visão. Quando estamos passando uma situação, uma circunstância, as nossas visões elas estão tão fechadas, tão centradas naquilo, focadas, que nos esquecemos de que há um Deus que vê todas as coisas, que nos olha em todo momento e que está trabalhando ao nosso favor, ainda que em silêncio. Então, que eu e você hoje venhamos ter esse entendimento de que o Senhor é o Deus soberano, é um Deus poderoso, que vê todas as coisas. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é um Deus que nos conhece, conhece nosso coração, conhece a nossa inteireza, conhece as nossas limitações, conhece até aquilo que é mal dentro de nós. O Senhor, ele sabe, porque ele nos criou, ele nos formou, nos forjou. Então, queridos, não se preocupe, sabe? Se alguém tem o ofendido, se alguém quer destruir os seus sonhos, assim como os irmãos de José quiseram destruir a vida dele, não se preocupe. Coloque tudo nas mãos do Senhor, porque ele o mais fará. Lá na frente vamos descobrir quais são os propósitos que o Senhor tem para mim e para a sua vida, através de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Hoje, talvez nós não venhamos a enxergar assim como José. José demorou cerca de 20 anos para rever os irmãos. Demorou cerca de 20 anos para que o Senhor colocasse
esta situação diante da frente dele, para ele ser exaltado diante dos irmãos, né? Então, assim, foram 20 anos, não foram 20 dias, queridos, são muitos anos. 20 anos tenho eu praticamente de casada com o Henrique. São uma vida inteira. Olha quanta coisa que já aconteceu, né, nas nossas vidas. Então, você imagina na vida de José, quanta coisa aconteceu, né? Ele poderia ter virado as costas, poderia agora ter fechado as portas, não ter dado alimento para os irmãos, para a família do pai. Mas ele não fez isso, queridos, porque o amor que ele tinha no coração dele, da parte de Deus, não permitiu que ele se tornasse essa pessoa ruim, essa pessoa cruel, essa pessoa mesquinha. Muito pelo contrário. Deus o usou porque sabia que ele seria usado para isso, usado para um propósito maior. Né? Quando a gente começa a ler o capítulo de Êxodos, ali a gente vê a quantidade de israelitas, de hebreus, né? que já haviam no Egito, inclusive foi ali onde começou a guerra, uma luta, uma perseguição sobre a vida dos hebreus. Então, filhos, Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus, ele nos chamou para um propósito e eu e você fazemos parte desse propósito, desta missão. Não desista, não desanime, não indague, não questione. Apenas passe pelo processo, glorificando o nome do Senhor e honrando Ele em tudo. Seja no trabalho, seja na casa, seja no seio familiar. O Senhor é Deus que fará mover as águas e fará se transformar as maldições em bênçãos, viu? Não temas, porque o Senhor é contigo. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com você nessa tarde, que você possa refletir, se você tiver disponibilidade. Dê uma lida na história de José, sabe? Tudo que Deus fez na vida dele, a honra que veio sobre a vida dele e através da vida dele, né? O quanto Faraó confiava nele, o quanto Faraó tinha um discernimento de que ele tinha uma sabedoria e de que ele tinha um diferencial. E esse diferencial era o que? Era Deus na vida dele, né? Porque o que ele teria para oferecer para o Faraó, além dos seus conhecimentos? Foi Deus que preparou toda essa situação para que ele fosse honrado. E assim vai ser nas nossas vidas também. Deus vai nos honrar, mas não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo e no modo dele. Às vezes nós passamos situações, nós queremos desistir, como aconteceu comigo esses dias, né, com coisas profissionais, situações profissionais, você pensa em parar, você pensa em desistir. Mas aí quando você ora e você vem para a palavra, o Senhor fala com você, não desista, não desanime, eu sou contigo, sabe? Então, queridos, é isso que nos motiva, que nos impulsiona a continuar a não desistir. É esse Deus que nós servimos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos levanta todas as manhãs através das suas misericórdias que são renovadas pelo sangue que Jesus derramou naquela cruz. Então não desista, não desista. Não desista dos propósitos de Deus para a sua vida, sabe? Não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida, no teu coração, nas tuas mãos para você fazer, sabe? Tá difícil, tá cansado, tá abatido, meu filho, ore, busca o Senhor, porque o Senhor vai renovar as suas forças nessa tarde. Não desanime, porque a honra virá no tempo e no certo modo do Senhor, sabe? No tempo certo do Senhor as coisas vão acontecer, entendeu? E a honra virá. E haverá um momento de choro, de alegria, de gratidão a Deus por você não ter desistido, por você não ter deixado de honrar ao Senhor. Sabemos que servir ao Senhor, queridos, não é uma barganha. Quando nós decidimos servir ao Senhor é porque nós fazemos de coração. Nós temos um entendimento do que é servir a Jesus. Mas quando nós honramos o Senhor, Ele também nos honra, sabe? O Senhor é aquele que não nos abandona em nenhum momento das nossas vidas. Principalmente se nós estivermos pelo certo, como José aqui. A gente vê que José teve uma vida íntegra. Você não vê em nenhum momento aqui falando que ele foi um homem que de alguma forma desonrou a Deus. Muito pelo contrário, são só elogios, são só coisas boas que aconteceram através deste posicionamento dele, né, de honrar a Deus, mesmo lá na prisão, mesmo sendo acusado injustamente. E muitas vezes nós não temos essa maturidade, porque a nossa própria senso de justiça quer agir pela gente e nós queremos, sabe, resolver, fazer acontecer. E não é assim, queridos. Nós precisamos entender que depender de Deus é algo muito sério, é algo
extremamente difícil, mas não impossível. Então, creia que o Senhor é o Deus que tem tempo novo para a tua vida, mediante todas as circunstâncias, independente delas, o Senhor está contigo e você vai vencer essa batalha. E ainda que alguém faça uma maldição para ti, isso se transformará em uma bênção sobre a sua vida. Viu? Não se precipite, não se aveste, não fique nervoso, sabe? Deixa quem achar que está fazendo mal a você achar que está fazendo mal. Deus, ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você pedimos, pensamos ou chegou até ao nosso coração. Então, continue firme, continue fiel, continue lutando por uma vida no altar do Senhor, porque no tempo certo a bênção virá, as coisas vão começar a acontecer e você vai ter o entendimento de coisas que aconteceram lá atrás, de pessoas inclusive que foram usadas para te amaldiçoar ou te apontar ou te desmoralizar. Deus vai usar para que você seja honrado e a honra virá de uma forma com as quais elas também saberão que foi Deus que estava presente na sua vida. Amém? Desejo que vocês tenham uma ótima tarde ou noite ou um dia, não sei a qual momento que você vai ouvir essa mensagem, mas que o Senhor possa, assim como falou ao meu coração, falar ao seu coração, e que a fidelidade e que o discernimento e que a honra, sabe, da nossa parte para com o Senhor esteja presente todos os dias das nossas vidas, que não venhamos desanimar, não venhamos a desistir, porque Jesus também poderia ter desistido do sacrifício dele na cruz em favor de vida de pessoas que teoricamente ele nem conhece, mas ele se manteve firme, ele se manteve fiel ao Pai e ele se entregou por amor a cada um de nós, mostrando que ele venceu em carne, veio como verbo e ele venceu, e nós também vamos vencer. Sabe, vamos vencer todas as desilusões, todas as adversidades, vamos vencer o inimigo, sabe? Vamos vencer porque a chave da vida e da morte está nas mãos do Senhor Jesus. Então ninguém pode nada contra as nossas vidas, somente o Senhor. Satanás ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco em todo tempo, em todo momento. E não vai permitir que você caia, desde que você o honre e se posicione e vigie. A nossa parte é essa: vigiar, orar, nos posicionar, ter uma vida de santidade e comunhão com o Senhor, para que ele venha nos usar como ele bem entender, como ele bem quiser, porque somos instrumentos nas mãos dele. Amém? Que eu e você possamos a cada dia entender que precisamos levantar as mangas e guerrear, usar as armas com as quais o Senhor nos deu, né? Manejar a palavra, manejar a espada da palavra, sabe? Nos revestir com a armadura celestial do Senhor e guerrear, queridos. Guerrear, porque os tempos são maus, nós sabemos disso e precisamos estar preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Para os golpes que a vida nos dá, para as traições que muitas vezes vão acontecer, para tantas situações, desilusões, frustrações, mas em tudo isso o Senhor está trabalhando no nosso caráter, nos moldando, nos mostrando, sabe? Existem mesmo até situações das quais o Senhor nos permite presenciar para que não venhamos fazer igual, não ser igual. Então não fique indagando a Deus com tanto o porquê, mas entenda que Deus é aquele que trabalha mesmo nas situações mais difíceis. É aquele que nos lapida com diversas situações do dia a dia, questões no trabalho, questões financeiras, questões dentro do lar. O Senhor é aquele que nos molda, nos lapida. Amém? Que você possa se manter firme. Não importa a circunstância, olhe para o amor do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.